Divisão celular. É o ciclo de vida de uma célula. Durante esse ciclo, a célula pode passar por dois períodos, intéfase e divisão celular. Intéfase é dividida em três fases. Fase G1. A célula cresce e tem metabolismo intenso. No citoplasma surgem novas organelas. No núcleo são sintetizados RNA mensageiro e no citoplasma proteínas. O material genético permanece na forma de cromatina. Fase S. Ocorre a síntese do DNA. A molécula duplica-se por replicação semiconservativa. Assim, os cromossomos passam a ser constituídos por dois filamentos idênticos, que são as cromátides, unidos pelo centrômero. Fase G2. No período final, antes da divisão, a célula cresce mais um pouco e sintetiza alguma proteína de que ainda precisa para se dividir. A etapa seguinte é de prófase da mitose ou da meiose. Mitose, tipo de divisão mais frequente. Ocorre para formação, crescimento e regeneração de tecidos. Está relacionada com a reprodução assexuada, para a formação de gametas vegetais e no período germinativo da gametogênese animal. Ela está dividida em fases. A prófase. No citoplasma, o centríolo duplica-se e migra para polos opostos da célula, formando fibras proteicas entre eles, as chamadas fibras do fuso. No núcleo, os cromossomos duplicados na intéfase se condensam e se espiralizam. O nucleolo e a carioteca se dissolvem e desaparecem. Metáfase. Os cromossomos prendem-se pelo centrômero às fibras do fuso e migram para o centro da célula. No final da metáfase, os centrômeros duplicam-se e se afastam. As cromátides irmãs são separadas. Anáfase. As fibras do fuso se encurtam. Os dois conjuntos de cromátides irmãs agora recebem o nome de cromossomos filhos. Estes estão atados aos fusos pelo centrômero e migram para polos opostos da célula. Telófase. Os dois grupos de cromossomos filhos chegam a polos opostos e descondensam-se. Em torno de cada grupo, forma-se uma nova carioteca, isolando o núcleo. Dentro dos núcleos, reaparecem os nucleolos. O citoplasma começa a dividir-se e as organelas redistribuem-se entre as duas metades. Intéfase. Terminada a divisão do citoplasma, estão formadas duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Elas entram em intéfase preparando-se para uma nova divisão. O ciclo recomeça. Meiose. Ocorre para a formação de gametas animais, de esporos vegetais e ocorre no zigoto de fungos. Está dividida em meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 na fase prófase 1. Os cromossomos homólogos duplicados alinham-se aos pares e trocam pedaços na permutação ou crossing over. Isso rearranja os genes. O centríolo duplica-se e forma o fuso. A carioteca se desintegra e os cromossomos se prendem às fibras de fuso, ainda aos pares. Metáfase 1. Os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e migram para a região central da célula. Anáfase 1. As fibras do fuso se encurtam e puxam os cromossomos para polos opostos. Os cromossomos homólogos são, assim, separados. Telófase 1. Os cromossomos descondensam-se. Formam-se dois núcleos haploides, mas os cromossomos ainda estão duplicados. A carioteca forma-se novamente e o citoplasma divide-se. Para separar as cromátides, cada uma das células passará pela segunda divisão da meiose, igualzinha a uma da mitose. A meiose 1 é reducional, pois ela caracteriza-se pela redução da carga genética. Já a meiose 2 é equacional, pois como a mitose, as células filhas possuem a mesma carga genética da célula-mãe. No final da meiose, são formadas 4 células com metade da carga genética da célula inicial.